Muito bem, conosco o senador da República, Álvaro Dias, do Podemos. Coloque na tela aí para a gente conversar. Eu que tive a oportunidade de entrevistar tantas vezes, fazendo a cobertura do Congresso Nacional, pelo programa Paulo Berengues, ele que foi candidato à presidência da República, uma das bandeiras, o combate à corrupção. Tudo bem, senador, um prazer muito grande falar com o senhor. Mais uma vez, o senhor fala na TV Brasil Central, na RBC-FM, na Rádio Brasil Central AM e fala por meio também de todas as nossas plataformas digitais. Uma boa tarde para o senhor. Oi, muito obrigado, boa tarde. Um prazer falar com vocês, né, com todos aí de Goiás, especialmente, né? Uma alegria falar com a população de Goiânia e de todo o estado. Estou aí à sua disposição. Muito bem. O senhor se candidatou com essa bandeira, né, do combate à corrupção. Hoje, o Brasil, na sua opinião, é um país menos corrupto do que os anos governados pelo PT? Olha, eu gostaria de afirmar que sim, né, mas tenho dificuldade. Aliás, no ranking internacional da corrupção, o Brasil está muito mal colocado. Todos os anos, a Transparência Internacional elabora um ranking dos países mais corruptos do mundo. E o Brasil ocupa sempre um lugar de vexame internacional. Isso é muito mal. Isso compromete o nosso desenvolvimento econômico, porque grandes grupos econômicos procuram investir em países onde há segurança jurídica e que os índices de corrupção sejam inferiores. Nós não almejamos ter índices tão elogiáveis como o da Dinamarca, por exemplo, não é? Mas certamente, se nós tivéssemos índices como o da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% superior à nossa. Infelizmente, nós não rechaçamos esse sistema corrupto que perdura no poder público, na relação promíscua que há entre poderes. Ele perdura, ele não foi substituído por um sistema republicano. O balcão de negócios não foi destruído. O chamado toma lá da cá está vigorando. O centrão governa o país. Então, quando se fala em centrão, se fala pejorativamente, não é? Não se fala em centro democrático, fala-se em centrão é uma coisa, centro democrático é outra. Por isso, nós infelizmente, estamos frustrados, porque gostaríamos realmente que a Operação Lava Jato fosse institucionalizada como um sistema de combate à corrupção, uma política de combate à corrupção, uma política de Estado de combate à corrupção. E, no entanto, nós tivemos retrocessos consideráveis nesse período de 2019 até hoje. Na sua opinião, o STF colaborou decisivamente nessa questão de acabar literalmente com a Operação Lava Jato? Sem dúvida. No momento em que acabou com a prisão em segunda instância, deu um golpe fatal na Operação Lava Jato. E depois, quando, 6 anos após, passou a entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar o ex-presidente, aí nós tivemos a anulação daquelas sentenças, não é? Não absolvição, porque continua réu, houve transferência para a Justiça Federal de Brasília. Aliás, pela argumentação que justificou essa transferência, ela deveria ocorrer para São Paulo e não para Brasília. Portanto, nós não entendemos bem essa transferência, né, 6 anos depois. Isso foi também fatal. Isso desestruturou totalmente a Operação Lava Jato e aliviou a vida daqueles que estavam sendo condenados lá em Curitiba. É um retrocesso imperdoável que acompanhou a outros retrocessos, a alterações vitais no COAF, né, que é fundamental para a investigação de corrupção no país,
as alterações na auditoria da Receita Federal em determinado momento para beneficiar pessoas especiais, né, bem localizadas no país, não é? Essa tentativa de invasão de Polícia Federal, Ministério Público, tudo isso contribui para o retrocesso no combate à corrupção, e o Congresso corrobora, porque não aprova projetos importantes, como o fim do foro privilegiado, como a legitimação constitucional da prisão em segunda instância, que seria um avanço notável, colocaria o sistema judicial brasileiro entre os mais avançados do mundo, seguramente, e todos seríamos iguais perante a lei. Senador Álvaro Dias, obrigado pela presença. Daniel Santana está aqui, vou te fazer essa pergunta. Eu queria saber como que você vê essa polarização, já pensando nas eleições de 2022, entre uma possível candidatura do ex-presidente Lula e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como que você vê essa terceira via? Se já está certo que o senhor será o candidato do Podemos, e se você acha que realmente existe um caminho para uma terceira via no Brasil, ou se a eleição será polarizada entre esses dois nomes? Daniel, a polarização ou a dicotomia, como falamos sempre, né, é muito ruim para o país, é ruim para a democracia. É como se estivéssemos entre Venezuela e o Talibã. Não nos serve nem a Venezuela nem o Talibã. Na verdade, nesse confronto da extrema esquerda com a extrema direita, quem ganha é o caos. E nós já cansamos do caos. O caminho do meio seria a solução, sim. Acho que temos todos que trabalhar pela convergência, se possível, em torno de um nome que pudesse representar o chamado caminho do meio. Aliás, ontem está aqui também a Renata Abreu, em meu gabinete, que é presidente do Podemos, com a Daniela, a delegada Daniela, que é de Aracaju, e que deve ser uma candidata nas próximas eleições, não é? E ontem nós tivemos uma reunião da bancada do Podemos no Senado, da qual participou o Marcelo Castro, que é um senador do MDB. Ele fez uma sugestão interessante, que o segundo turno fosse uma disputa não apenas entre dois, mas entre três candidatos. Com isso, um terceiro iria para o segundo turno e nós teríamos, então, certamente, o fim dessa dicotomia, dessa polarização. O eleitor seria mais respeitado, os partidos seriam mais respeitados, porque poderiam colocar a sua proposta durante o debate do primeiro turno e chegaria um terceiro candidato ao segundo turno. Então, nós temos que trabalhar para que todas as correntes do pensamento político brasileiro possam ser respeitadas, consideradas, ouvidas no processo eleitoral. E se ficarmos entre os dois extremos, certamente estaremos consolidando o caos vigente no país atualmente. E aí eu sou obrigado jornalisticamente a te perguntar, né? Num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o que o senhor fará? O que o senhor faria? Bom, eu espero que isso não ocorra, porque se ocorrer, eu acho que todos sabem que eu sou defensor do voto facultativo, não é? Eu tenho um projeto que permite ao eleitor não votar se ele não acreditar em nenhuma das propostas. É um direito dele. Então é meu direito anular o voto se esta realidade dramática ocorrer. Se estes dois ficarem para o segundo turno, eu não tenho coragem de votar em nenhum dos dois. Anularei o meu voto. Anular o voto não significa, de certa forma, uma omissão? O senhor sabe mais do que ninguém que alguém, independente da anulação do voto, vai sentar na cadeira de presidente da República. Adianta anular o voto? Não. Bom, primeiro, se mais de 50% anular o voto, ninguém estará eleito. Teremos que realizar outra eleição. Ok. Então não é verdade que a anulação do voto é omissão. É a manifestação de uma vontade, de um pensamento político. É por isso que existe o voto facultativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém é obrigado a votar.
Eu vou votar se estiver satisfeito com as opções postas ou impostas, como ocorre constantemente, não é? Então, o não voto é um direito, a anulação do voto é sim um direito, é uma manifestação democrática que pode ser exercida assim. Por isso eu sou defensor do voto facultativo e tenho um projeto aqui, ele continua tramitando, eu espero que um dia ele seja aprovado. Seria uma evolução. Senador, muito se fala sobre um convite que o Podemos teria feito ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que ele fosse candidato pelo partido. Queria que o senhor falasse se isso ocorreu, se o Podemos tem expectativa de ter o Moro na chapa para uma candidatura à presidência. Sim, ocorreu. Nós convidamos e já num primeiro momento fizemos várias reuniões. Esse convite foi reiterado várias vezes e ele pediu um tempo, outubro, novembro, para dar a sua resposta, com a possibilidade, sim, de disputar presidente da República ou disputar governo estadual, Senado da República. A decisão será se virar para o enfrentamento político. Já há uma opção partidária, que ele já fez, não é? Pelo menos manifestou esse desejo de se filiar ao Podemos. Se ele vier para a política, certamente a sua ferramenta política será o nosso partido, será o Podemos. Muito bem. Muita gente participando aqui conosco por meio do nosso WhatsApp 3201-7720. A gente sabe dos compromissos do senador Álvaro Dias, que esteve recentemente no PSDB. O senhor se decepcionou com o PSDB, senador? Sim, foram várias decepções ao longo da trajetória. A primeira delas, quando defendi uma CPI para investigar a corrupção no governo do meu partido, porque eu acho que é uma questão de coerência. Você não deve querer investigar a sua casa do vizinho. Se há suspeição, tem que investigar a sua própria casa. E aquela história bem popular, né? Quem não deve não teme. Então, houve uma represália, eu fui expulso do partido, tive que sair. Depois, houve um retorno quando da eleição de Lula, ele assumiu a presidência. Quando ele constituiu a equipe, eu disse, isso não vai dar certo. E o PSDB me convidou para o retorno, reconheceu o erro cometido antes, eu retornei. Mas depois, quando chegou o processo de impeachment da presidente Dilma e o PSDB se aliou a Eduardo Cunha, a Michel Temer, enfim, eu achei que não era mais o meu lugar. Obviamente eu defendia, sim, o impeachment, havia razão para o impeachment, mas era eles do lado de lá do balcão e nós do lado de cá. No entanto, quando houve esse abraço, eu entendi que não era mais o meu lugar e deixei o partido. Então, obviamente, se eu não me decepcionasse, não deixaria. E busquei agora essa alternativa nova, que é o Podemos, é uma esperança de construção de um partido que possa merecer o respeito das pessoas. Uma alternativa partidária que respeite a sociedade para ser respeitada. Ok, senador, sempre no final das entrevistas, com grandes nomes da política nacional, e eu o considero dessa forma, pela sua trajetória, nós temos um quadro aqui chamado Em Uma Palavra, um bate-bola muito rápido. Vamos lá, senador? Vamos fazer o quadro? Pode ser, pode ser. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Decepção. Lula. Corrupção. FHC. Estadista. José Sarney. Cordial. Ciro Gomes. Obstinado. Sérgio Moro. Juiz. Corajoso. PT. Organização partidária que decepcionou. PSDB. Social-democracia. Rodrigo Pacheco. É um presidente do Senado preparado.
Lira. Habilidoso. Omar Aziz. Um senador. Renan Calheiros. Está devendo. Getúlio Vargas. História. STF. Uma instituição fundamental para o Estado de Direito. Brasília. Uma capital que está distante das aspirações da sociedade. E como que o senhor se define, não em uma palavra, mas em uma frase? Uma palavra, sincero ou autêntico. Perfeito. Senador, quero agradecer muito a sua presença e convidá-lo para participar das nossas entrevistas em outras oportunidades. Eu acho que é muito importante ouvi-lo, né? O senhor é uma voz fundamental, principalmente nos dias atuais. Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, um abraço a todos vocês. Muito bem, essa entrevista com Álvaro Dias, uma figura importante, né, Daniel? Figura importante, né? Foi candidato em 2018, um senador político que tem uma trajetória longa. Foi candidato em 2018, como você bem lembrou, levantando a bandeira anticorrupção. Acho que vai ser importante nesse processo de 2022, principalmente no que se trata abrir essa discussão se é possível ou não uma terceira via, se as aspirações populares irão se encaixar nesse sentido, apesar de no momento parecer que isso está muito distante, né? Ele fala dessa dicotomia e ela realmente existe, a gente vê isso não só no discurso popular, mas em redes sociais, a gente vê muita polarização entre dois nomes, até mesmo no meio da imprensa, nas notícias, mas acho que vai ser importante na abertura dessa discussão de possibilidade de uma terceira via ou não, principalmente caso seja concretizado aí essa chapa ou essa candidatura do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pelo Podemos. Afinal de contas é um personagem importante que ainda tem muita relevância política, que ainda traz muitas aspirações. Tem muitas pessoas que admiram o trabalho que ele realizou, principalmente quando juiz à frente da Lava Jato, não tanto assim como ministro da Justiça. Me parece que saiu prejudicado por ambos os lados dessa polarização. Me parece que saiu com a imagem prejudicada perante aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro e também com relação àqueles que são opositores. Mas acho que é importante no discurso e vai ser, com certeza, um dos centros dessa discussão. 32017720. Rafael, essa conversa de outro caminho além de Lula e o presidente Bolsonaro é mimimi. Temos que parar de hipocrisia. É Lula ou Bolsonaro? Mal ou bem? Morte ou vida? Escolher um ou outro e pronto. O resto é balela. A opinião aqui, né, fortíssima do nosso telespectador. Por favor, deixa sempre o nome, é muito importante pra gente você deixar o nome pra gente registrar. Daniel, concorda? Na prática, vai acontecer isso mesmo? É difícil construir um novo caminho, Daniel, até lá? Como eu disse, no momento, é isso que se desenha. A gente não pode brigar contra os fatos. Agora, a discussão tem que ser aberta, né? A gente não sabe como que as coisas vão chegar até lá. A gente ainda tem um ano para que essas eleições se realizem. Então, a gente não sabe nem ainda quem são os candidatos. A gente não sabe o que acontece. Rafael, você conhece política, acompanha política há muitos anos. A gente sabe que na política as coisas são muito dinâmicas, mudam do dia para a noite. Então, eu acho que essa discussão tem que ser aberta. Quem coloca como ponto final, ou é Bolsonaro, ou é Lula, como o nosso telespectador colocou, e eu entendo a manifestação dele, não estou fazendo uma crítica ao telespectador. Muitas vezes você não imagina que talvez a gente não chegue
as eleições com esses dois protagonismos. Então, a discussão de uma terceira via tem que ser aberta, até para, numa eventualidade, da gente não ter a candidatura de um desses dois ou desses dois nomes, né? Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A Brenda diz o seguinte, olha, não precisa ler no programa. Precisa sim, Brenda. Ela diz o seguinte, parabéns pelas perguntas muito bem colocadas, Rafael. Foram excelentes para expor mais o posicionamento do senador Álvaro Dias. A gente tem feito esse trabalho, Daniel, de trazer aqui no Jornal Brasil Central esses grandes nomes da política para a gente saber claramente o que eles pensam. E quando eu fiz aqui a proposta do quadro em uma palavra, é porque dá oportunidade para a gente saber exatamente, ponto a ponto, qual é o posicionamento, o pensamento dessas figuras políticas. É um trabalho que só a Brasil Central em Goiás tem feito, muito importante para você tomar as decisões, especialmente no momento do voto, Daniel. É importante a gente traz para o nosso estado, traz para Goiás essa discussão nacional, a gente dá muita abertura aqui para esses temas, preocupamos com as coisas do estado, é a nossa prioridade, obviamente, moramos aqui, mas a gente tem que discutir também nacionalmente as coisas que estão acontecendo, principalmente nesse período que se aproxima das eleições. Afinal de contas, o discurso político hoje, ele está em todos os lugares, as pessoas se aproximaram mais da política, passaram a acompanhar mais, a formarem suas opiniões sobre pautas. Então, a Televisão Brasil Central, as rádios, né, a Agência Brasil Central tem trabalhado muito nesse sentido de fomentar o debate político. Só através do debate político é que a gente vai poder evoluir como sociedade. 3201-7720, eu seriamente queria saber qual é a visão da direita no Brasil. Afinal, todos aí, até hoje, dizem extrema-direita. Me ajuda aí, Rafael. O Álvaro Dias é pré-candidato, Genildo, e a gente ouve aqui todos os pré-candidatos, isso é importante. E por que ele, no caso, Álvaro Dias, e os demais senadores não fazem nada para barrar o STF de tantas asneiras? O Admar de Vicentinópolis, Goiás, o interior, participando muito do nosso jornal. É verdade, se desse tempo eu faria essa pergunta para ele. Por quê? Os senadores, o Congresso Nacional tem medo do STF, Daniel? A gente não pode generalizar que todos tenham, mas tem muitos ali que tem, Rafael. Tem muitos que tem rabo morrem preso, de medo. inclusive. Morrem de medo do STF, morrem de medo, tem rabo preso, né? Sabe que existem denúncias que estão tramitando ali no tribunal, sabem que existem situações em que eles podem sair prejudicados. Então, eu não vou generalizar, dizer que o Senado tem medo do STF, mas a política em si, alguns políticos morrem de medo. Eu vou passar... Uma coisa só, desculpa. Respondendo ao telespectador, você percebeu que ele fez uma crítica pontual ali ao Sim. STF, né? No quadro da Uma Pergunta. Exato. Ele diz que o STF está bastante distante do povo. E eu concordo plenamente, 100% com as palavras que o Álvaro Dias disse com relação ao STF. O STF virou as costas para os anseios da população, não tem sabido escutar a voz das ruas, tem se distanciado muito do povo, e isso pode acabar prejudicando ainda mais a imagem e fazendo com que esse desgaste chegue a índices preocupantes. Andréia Santana, vou passar a bola para você, que tem mais um assunto, uma notícia boa. A gente vai falar agora, Andréia, da inauguração de um restaurante. É isso mesmo, Andréia? Eu estou certo ou estou errado?